O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deixa eu virar esse negócio um pouquinho que eu tô achando que não está mirado em mim. Pronto. Depois não sai. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São Bruno. São Bruno não é um santo muito conhecido por nós, é uma memória, inclusive, é uma memória facultativa, mas eu achei bom que nós celebrássemos a memória deste santo. São Bruno é do século XII, mais ou menos ali, contemporâneo, um pouquinho antes de São Francisco de Assis, e ele foi quem fundou um dos mosteiros mais rígidos que nós temos até hoje, chamados cartuchos. São Bruno já era sacerdote, e ele, no desejo de viver uma vida mais entregue à oração, ele então queria ser monge, mas na época tinham os mosteiros beneditinos, tinham alguns mosteiros, mas ele queria um mosteiro mais rígido ainda, com mais silêncio, com mais recolhimento. Então ele fundou o mosteiro dos cartuchos, que é semi-eremita. O que significa isso? Eremita era aquele povo que saía e ia para o deserto para viver completamente sozinhos, né? São Jerônimo, que nós celebramos esses dias, ele era eremita, ele vivia dentro de uma caverna, se alimentando muito pouco. Então esses eram os eremitas. E os monges eram aqueles que viviam dentro de um mosteiro, mas viviam em comunidade, tinham muitos momentos de convivência fraterna. E São Bruno, então, ele queria um pouco de cada coisa. Ele queria a convivência fraterna, viverem no mosteiro, mas terem mais momentos de solidão, terem mais momentos de silêncio, ter mais momentos de recolhimento. Então hoje um dos mosteiros mais rígidos, que ainda até hoje mantém bastante da sua tradição. As congregações, algumas vão perdendo um pouco as suas características, este ainda mantém bastante forte a sua tradição. Eu vou correr o risco de falar uma coisa errada, mas eu tenho quase certeza que o bispo Dom Henrique Soares, já falecido, saudoso já, um grande bispo, um homem de uma espiritualidade ímpar. Antes de ser padre diocesano, ele foi monge por um tempo, e eu acho que ele foi monge dos cartuchos, ou cartuchos ou trapistas. Agora não estou me recordando bem, mas era um desses mosteiros com bastante rigidez na sua disciplina. Pois bem, esse é São Bruno, então, que nós celebramos hoje. Por que eu decidi celebrar a memória de São Bruno? Porque no Evangelho Jesus ensina justamente a oração. Jesus está ensinando a rezar, né? Jesus está ensinando que nós devemos falar com o Pai. E o bonito é que Jesus ensina a pedido de um discípulo, né? Quando Jesus desce lá do seu momento de oração, Jesus rezava muito. Nós vemos vários relatos no Evangelho em que Jesus passava a noite toda em oração, né?
Em muitas situações, quando ele precisava tomar decisões importantes, ele rezava. Quando ele escolhe os 12 apóstolos, ele passou a noite toda em oração. Quando terminou, ele escolheu os 12 e chamou-os pelo nome. Então, Jesus, terminado esse momento de oração, que muito provavelmente era admirado pelos discípulos, pelos apóstolos, muitas vezes nem via direito. Jesus realizava lá algumas curas, passava um dia de trabalho de apostolado, de repente ele sumia. Quando os apóstolos iam ver, ele já estava em algum lugar sozinho, recolhido, rezando. Tem relatos que mostram, inclusive os apóstolos indo chamar Jesus, né? E aí Jesus sai de lá e vai para outros lugares para continuar evangelizando. E um dos apóstolos então pede para Jesus: ensina-nos a rezar. Para nós parece às vezes meio estranho, né? Mas eles estavam com Jesus, né? Será que, como eles não sabiam rezar? Eram judeus, como não sabiam rezar? Claro, queriam aprender o método, queriam aprender como Jesus conversava com o Pai. E é o que Jesus ensina. Jesus não ensina grandes fórmulas. Esse evangelho de hoje que nós lemos, ele é mais resumido, mas tem o evangelho que fala mais completo. Jesus fala inclusive, né? Quando rezar, não multipliquem as palavras como fazem os pagãos, né? Não é pela multiplicidade de palavras que Deus vai nos ouvir. Primeiro que Deus já sabe tudo o que nós precisamos. E por que Deus pede então que nós rezemos se Ele já sabe tudo o que nós precisamos? É porque muitas vezes nós não sabemos do que precisamos e achamos que sabemos, né? Eu sempre digo e vou dizer sempre, aquela comparação que eu faço, como é a oração dos pagãos. Os pagãos rezam para mudar a vontade de Deus. Pede, reza, oferece sacrifícios, mata bicho, faz aquele monte de coisa para que Deus faça o que eu quero. Essa é a oração pagã. Como é que é a oração cristã? Eu rezo, peço, até que a minha vontade se conforma com a vontade de Deus. Essa é a oração cristã. Se nós estamos pedindo para que Deus faça o que eu quero, nós ainda estamos rezando como os pagãos. Pois bem, então é isso que Jesus ensina. Não é a multiplicidade de palavras, não é aquela quantidade enorme de palavras. Tem gente que fala bonito que dá gosto, né? Eu acho tão bonito, Deus inefável, Senhor, não sei das quantas, e umas coisas assim, sabe? Melindrosas e miraculosas e coisas cheias de rebuscagem, que não diz nada. Então, falar com Deus, rezar, em primeiro lugar, é um encontro. Rezar, em primeiro lugar, é um encontro. Eu me encontro com Deus. E Deus sempre está comigo. Claro, é uma via de mão dupla, mas de lá para cá sempre o acesso é garantido. Mas daqui para lá, muitas vezes, a presença não está garantida, né? Às vezes eu vou para a Capela do Santíssimo, falo, levanto e vou embora. Às vezes fico imaginando, claro, uma brincadeira, né? Fico imaginando Jesus no sacrário, esperando a hora de falar alguma coisa. Aí de repente a pessoa fala, levanta e vai embora. Ele, mas agora que eu ia falar? Agora que eu ia falar, você foi embora? Aí tem gente que chega, o sacrário está lá, não sabe se reza para o sacrário, não sabe se reza para a cruz, não sabe se reza para a imagem de Cristo que está lá na parede, não sabe se reza para a lâmpada. É uma confusão. Quer dizer, eu não tenho uma presença, um encontro. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Com quem eu estou falando? Essa é a questão. Com quem eu estou falando? Estou falando de fato com Jesus? Eu estou ali presente de coração, de corpo, de alma? É claro, muitas vezes é muito difícil. Nós temos coisas na cabeça, tem preocupações, tem agitações, né? Eu estou com coisas para resolver e eu estou agitado, estou confuso. Mas a oração é isso, é quando eu vou aquietando o meu coração e ali aos poucos eu vou me colocando na presença de Deus. Né? A oração vocal, que são as orações como o Pai Nosso, Ave Maria, vão me colocando na presença de Deus, de forma que eu vou aquietando o meu coração e vou unindo o meu coração ao coração de Jesus. Ali se encontra a verdadeira oração. Não é o que eu falo, fala. Faz novena, reza aqueles formuláriozinhos lá. E a vida não muda. Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, e eu digo isso para mim, tá?
Eu digo isso para mim, porque eu como padre, eu tenho as minhas obrigações, né? Eu tenho que rezar invitatório, eu tenho que rezar laudes, tenho que rezar hora média, tenho que rezar vésperas, tenho que rezar completas. Tem as orações da liturgia que eu tenho que fazer, é obrigação. Se o padre não reza essas orações, ele tem que se confessar, porque está em pecado mortal. Eu tenho que rezar, mas eu tenho que tomar cuidado para não chegar no final do dia, a minha oração tenha sido uma lista de supermercado. Sabe quando você vai no supermercado e aí você pega um item e faz um ok? Rezei laudes, rezei vésperas, rezei hora média, rezei completas, fiz um checklist completo, no final do dia deito e durmo, e não mudou nada a minha vida. Não é oração. E nós temos que tomar cuidado com isso também. Rezei a novena de Santa Rita, rezei a novena não sei das quantas, o Sagrado Coração de Jesus, o terço, a ladainha, a devoção, a ejaculatória. E aí? Eu me encontrei com Deus? Ele falou comigo? Eu escutei a voz dele? Eu entendi um pouquinho mais que Deus é Pai? Pai nosso. Nós celebramos São Francisco de Assis segunda-feira, né? Eu sempre conto essa historinha de São Francisco. Estava São Francisco e outro frei, chegaram num determinado lugar, iam pedir esmolas na cidade, iam se encontrar depois de algum tempo lá no outro lugar para ir embora para o convento, para Santa Maria dos Anjos. E aí São Francisco disse pro frei, falaram, né? Vamos rezando enquanto isso. São Francisco rezava o Pai Nosso, rezava muito o Pai Nosso. Era a oração dos pobres, a oração dos que não sabiam ler. Quem não sabia ler o breviário rezava as quantidades de Pai Nosso nas horas canônicas. Então vamos rezando o Pai Nosso. E aí o frei teve a ideia de pegar uma pedrinha e colocar no capuz do hábito para cada Pai Nosso que rezasse. E saíram os dois, cada um para um lado. Quando se encontraram um tempo depois, o frei estava com o capuz cheio de pedrinha. Estava até pesado assim, feliz da vida. Quando ele encontrou com São Francisco, o capuz vazio. Ele falou, nossa, será que o Pai Francisco não rezou? E São Francisco com uma pedrinha na mão. E ele disse, Pai Francisco, você não rezou os Pai Nossos? Eu rezei, quando eu peguei a primeira pedrinha e falei, Pai... E fiquei o dia inteiro meditando que Deus é Pai. Rezou muito mais do que as repetições do Pai Nosso. Pai. Uma palavra. Uma ideia. Deus é Pai. Isso é rezar. Isso é rezar. Que Deus nos ajude a que cada vez mais, nessas agitações do dia a dia, nós ouvimos, inclusive na oração da coleta de São Bruno, que pede justamente isso, que na agitação do dia, na agitação da vida, nós encontremos com Deus. O maior mal de uma vida agitada é perder Deus, que se encontra no silêncio, se encontra na quietude, se encontra no simples, se encontra no cotidiano. Santa Teresa d'Ávila falava para as freiras do convento, em meio às panelas também se encontra Deus. Elas queriam sair do almoço e ir para a capela rezar, não queriam lavar louça. Ela dizia, em meio às panelas também se encontra Deus. Pode lavar louça que lá também está Deus. No cotidiano da vida, que nós consigamos, meus queridos irmãos e irmãs, no cotidiano da nossa vida, nos afazeres que temos, encontrar a presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.